sejam bem-vindos à disciplina de Economia Brasileira. Na aula de hoje, o nosso assunto será processo de formação da economia brasileira, com vistas à compreensão dos cenários dentro das especificidades de cada uma das épocas focadas. Torna-se importante que você preste muita atenção nesses cenários abordados, a fim de realizar todas as atividades com qualidade. No tópico 1, nós iremos abordar sobre a economia colonial. A economia colonial brasileira, ela vivenciou diversos ciclos, dentre eles destacamos o pau-brasil, a cana-de-açúcar, a do minério, a do café e a da borracha. A cada ciclo era privilegiado um setor em detrimento do outro, fazendo com que houvesse uma mudança social, política e cultural no que tange à economia brasileira. Analisando a história, percebemos que descendemos de uma economia colonial onde a colonização teve início por meio da ocupação de vasta extensão territorial, onde não teve diversificação da produção, predominando a monocultura e com a utilização da mão de obra dos escravos oriundos da África. A colonização do Brasil ela teve início em 1530 e passou por fases, por ciclos relacionados à exploração, produção e comercialização de um determinado produto. Vale ressaltar que a colonização do Brasil ela não foi pacífica, pois teve como características principais a exploração territorial, o uso de mão de obra escrava, indígena e africana, utilização de violência para conter movimentos sociais e apropriação de terras indígenas. O Brasil ele era uma colônia de exploração dentro do antigo sistema colonial. É um sistema de relações econômicas, políticas e sociais e culturais que tornam dependente uma colônia em relação a outra metrópole. A economia da época ela era comandada por Portugal, que mantinha a exclusividade nos negócios com a colônia. O avanço econômico do Brasil estava ligado ao aumento do capitalismo mercantil. No período colonial, foram desenvolvidas atividades de subsistência e de exportação. Portugal tinha um interesse maior nos negócios que eram estabelecidos com o mercado externo. O segundo tópico que abordaremos será sobre a grande propriedade monocultura. A monocultura ela é um sistema de exploração agrícola que chamamos de produção ou cultura agrícola de apenas um tipo de produto. Está associada aos latifúndios, grandes extensões de terras. A grande propriedade era monocultora e voltada para o mercado externo, utilizando mão de obra escrava, no início com os índios e posteriormente os negros africanos. A sociedade açucareira que se organizou era o reflexo da economia agrária, escravistas, porque no engenho tinham poucos trabalhadores assalariados. Esses submetiam a ordens e influência do grande proprietário. Como sabemos, os escravos eles viviam em senzalas, que eram lugares onde um só compartimento, todos misturados, homens, mulheres e crianças, e os escravos eles ficavam responsáveis por todos os trabalhos braçais, como por exemplo nos canaviais, Casa Grande. Eles tiveram uma grande influência no trabalho agrícola. O terceiro tópico que queríamos abordar fala sobre a organização política e econômica do Brasil. Logo após a independência do Brasil da coroa portuguesa, o nosso país ele avançou pouco quando se refere à industrialização, mantendo-se predominantemente agrário. Somente em meados do século XIX, nós obtivemos um excedente no setor cafeiro, o qual foi investido na expansão industrial, bem como na construção de ferrovias e urbanização das cidades brasileiras. A introdução do trabalho assalariado ele foi um dos resultados da inserção do Brasil na organização do capitalismo mundial, em que acabou preparando o terreno para a industrialização em um determinado tipo de capitalismo que foi chamado de capitalismo tardio. O capitalismo ele fez referência à entrada do Brasil no processo capitalista de produção, advindo das condições internas de formação do excedente do capital, que acabou beneficiando o capital industrial, como consequências perversas para os trabalhadores devido ao rebaixamento da força de trabalho da periferia. Tradicionalmente, o termo República Velha ou República no Brasil, ele foi cunhado para identificar o período que vai de 1889 a 1930. A República é uma forma do governo em que o Estado está voltado exclusivamente para o cidadão. O povo ele torna-se soberano ao eleger os representantes, governando indiretamente o país.
Existem 3 poderes responsáveis pelo andamento do governo: o legislativo, o executivo e o judiciário. A Primeira República, ela foi marcada pela política dos coronéis, que sob regime de forma eles impunham a direção do governo com as eleições quase sempre decididas antecipadamente por meio das famosas atas escritas a bico de pena. Foi a fase do predomínio da agricultura como setor-chave da economia, embora a indústria viesse se constituindo desde a segunda metade do século XIX, a duras penas. O primeiro presidente da República, ele foi Marechal Deodoro da Fonseca e o vice-presidente Marechal Floriano Peixoto. Ambos eles ficaram pouco tempo no governo e houve uma sucessão de outros no cargo, sendo um período em que se configurou também muita agitação política. A Primeira República, ela ficou caracterizada como República do Café com Leite, porque os governos eleitos, eles se revezavam entre São Paulo, principal produtor de café, e Minas Gerais, que era um importante produtor de leite e derivados. De 1889 a 1930, a economia brasileira enfrentou uma série de dificuldades. Entre essas dificuldades destacamos os impactos da Primeira Guerra Mundial sobre o comércio exterior, as fortes oscilações no preço do café, a crise de 1929, que abalou o mundo, e a transformação na condução da economia a partir de 1930. O quarto tópico que iremos abordar será sobre o período de rápidas transformações políticas e econômicas do Brasil, 1930 a 1964. Após a Segunda Guerra Mundial, o Brasil viveu importantes transformações em seu sistema político. Em meio a esse processo, o país presenciou um movimento político surgido em 1945 chamado queremismo, que tinha como objetivo defender a permanência de Getúlio Vargas na presidência da República, onde o nome queremismo se originou do slogan utilizado pelo movimento Queremos Getúlio. O movimento de substituição de importações foi um modelo de industrialização adotado por Getúlio Vargas em 1930 no Brasil. Nesse modelo, o país ele modificou a pauta dos importados por bens intermediários e de capital, visando ampliar e diversificar a capacidade de produção. Com o passar dos anos, alguns problemas apareceram ameaçar o processo de substituição de importações. Entre esses problemas, destacamos o tamanho e a forma de estruturação do mercado, a característica do desenvolvimento tecnológico, a organização dos recursos de produção. O governo Eurico Gaspar Dutra, 1946-1951, ele deu continuação aos objetivos da modernização econômica iniciados na era Vargas, cujo governo ele havia criado uma série de organismos com o objetivo de institucionalizar a política industrial no Brasil. Entre essas empresas nós destacamos o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a Companhia Vale do Rio Doce e o Conselho Nacional do Petróleo. Já Juscelino Kubitschek, ele assumiu a presidência do Brasil em 31 de janeiro de 1956. O seu governo ele foi marcado pela ênfase na necessidade de promover o desenvolvimento econômico sem criar o risco de perturbar a ordem social, embalado pelo otimismo do lema 50 anos em 5. A política econômica do governo JK ela era voltada para os transportes, a educação, a produção de alimentos, o desenvolvimento da indústria de base e a construção de Brasília, que foi definida entre um documento que sintetizava 31 objetivos, chamado Plano de Metas. Mesmo com essa série de projetos, os desequilíbrios regionais eles não foram superados. Entre essas dificuldades, nós destacamos as dificuldades na captação de recursos, o endividamento, a ampliação da rede ferroviária que sofreu abalo, tendo como consequência o seu enfraquecimento. Muito bem, encerramos aqui esta videoaula e continuaremos o conteúdo dessa unidade na próxima videoaula. Até logo!